TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu e esse programa ele visa, que todos nós possamos estar recebendo os testemunhos das experiências que o Senhor traz, a cada um dos nossos irmãos, em que nós vemos o Senhor agindo, onde nós vemos a palavra do Senhor sendo colocada em prática e há mudanças na nossa vida, quando nós obedecemos a palavra do Senhor. E Deus diz na sua palavra, irmãos, que nós somos convidados a sermos testemunhas, Então não adianta nós apenas conhecermos, o Senhor quer que cada um de nós venhamos testemunhar dele, sermos testemunhas vivas, de contarmos tudo aquilo que o Senhor já realizou nas nossas vidas, todas as mudanças, todas as transformações, toda a renovação mental, para que todos nós venhamos ser edificados, porque nos renova muito quando nós ouvimos os testemunhos e vemos o poder de Deus agindo na vida de muitos irmãos, E hoje nós estamos aqui com a presença do nosso irmão Wagner Battesini e que vai compartilhar um pouquinho, da sua vida, da sua experiência. Ele já aceitou o Senhor Jesus já com 14 anos, então tem um longo caminho com o Senhor e Deus sabe o momento certo de nós conhecermos também Ele verdadeiramente, Tudo, a gente vê que Deus desde o início, Ele nos escolhe no ventre, A gente já tem aquele chamado, aquela eleição, já tem uma marquinha, Que aquela pessoa em determinado momento da vida dela vai vir para o reino, Vai vir para o Senhor e nós nos alegramos por isso, porque hoje nós somos chamados por Ele, Boa noite, irmão Wagner. Boa noite, irmã Elisama. Boa noite aos irmãos. É um prazer, a gente poder compartilhar das nossas experiências, assim, para que outros sejam edificados também e que possam realmente receber, do nosso testemunho, assim, do que a gente tem para falar. Isso é muito gratificante a gente ter essa oportunidade do Senhor para compartilhar um pouco, porque eu mesmo já acompanho a Janela dos Céus, de outros irmãos, e eu fui muito edificado, Teve programas que eu chorei, inclusive, com o testemunho dos irmãos, assim, aquilo me tocou bastante, porque foi uma história um pouco semelhante, sabe? Então, isso me renovou, assim, eu espero que renove também os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então, como foi a tua vida antes de conhecer o Senhor e aquele momento que você decidiu, então, entregar a tua vida a Cristo? Amém. Quando eu recebi o Senhor, eu tinha 14 anos de idade, Pouco antes disso, ali com 13 anos, nós morávamos numa cidade chamada Vacaria, no Rio Grande do Sul. Eu e minha mãe e meu pai, nós éramos uma família como todas as outras, feliz, assim, nós três. Só que meu pai era caminhoneiro na época, E infelizmente ele era muito ausente, assim, na minha vida, então... E na vida da minha mãe também, consecutivamente ele era bem ausente por conta do trabalho dele, Ele viajava para longe e retornava em torno de 30 ou 40 dias, Então era um longo período longe do meu pai que me fez bastante falta, assim, E isso, eu acredito que isso gerou a separação dos meus pais, quando nós estávamos na cidade de Vacaria. E eles acabaram se separando, assim, Só que eu vejo hoje, Hoje eu consigo enxergar que aquilo foi obra de Deus também, foi obra divina, porque quando eles se separaram, aquilo ali foi a causa de eu ter me convertido, Porque aquilo gerou muito sofrimento, pra mim. Então, eles se separaram na cidade de Vacaria e eu e minha mãe, só eu e ela, a gente veio embora, pra Caxias do Sul. E em Caxias do Sul foi que aconteceram alguns fatos, Pós-separação ele gera muita discussão, muita briga, Até vias de fato aconteceram entre os meus pais, Então, aquilo me marcou demais, assim, me machucou muito. E foi numa época que minha vida parecia que não tinha sentido, assim. Abala bastante emocionalmente, Porque a família é a base, da nossa vida. E quando essas coisas acontecem... Mas é um momento que Deus proporciona também para que a gente possa conhecê-lo, Amém.
isso hoje para mim é motivo de glorificar o Senhor, assim, não é mais um motivo de, meu Deus, né, eu sou rejeitado porque os meus pais se separaram. Hoje eu não tenho mais isso, graças a Deus, porque eu tive isso durante muito tempo, né, durante muitos anos, e isso me machucou muito. Mas enfim, né, depois que eles se separaram, que eu conheci um amigo meu e eu contei pra ele o que estava acontecendo comigo, né, e ele ia numa denominação, enfim, na época. E ele me convidou para eu fazer um encontro com Deus que tinha lá, né? Eram 3 dias, assim, que foram 3 dias bem marcantes na minha vida. Apesar de não ser como é na nossa igreja, assim, era um pouco diferente. Lá era o Evangelho da Graça, né? Então era tudo muito bom, assim, muito bonito, né? Nós éramos especiais lá. Mas foi lá que o Senhor me colocou a primeira vez, assim. Foi lá que eu nasci, né? E então eu compartilhei com ele esses meus problemas que eu tinha com a minha família e eu chorava muito, né? Aquilo me machucou muito. E ele disse, não, vamos lá pro encontro e tal. Isso era acho que era em julho, por aí. Você chegou a ficar com depressão, algo do tipo, assim? Eu não julgo depressão, assim. Talvez um início, sabe? Eu acho que não foi uma depressão tão profunda. Foi uma dor muito intensa, assim, muito, muito grande dentro de mim. Mas eu acho que eu consegui, Deus me deu graça para contornar bem aquilo e em momento nenhum pensar em suicídio ou coisas do gênero, né? Então, graças a Deus que eu não sei se eu me considerava com depressão naquela época. Eu acho que não, talvez um início, assim, né? Se eu não tivesse conhecido o Senhor, talvez eu entraria, né? Mas graças a Deus que eu compartilhei com esse meu amigo, daí ele me levou para esse encontro, né? E nesse encontro eu fui batizado, então, na água e no Espírito, como diz, né? Eu nunca me esqueço daquele encontro que eu tive. E, graças a Deus, eu já saí de lá falando até em línguas, assim, né? Deus já me tocou naquele dia, eu acho que ele já me deu a primeira oportunidade, a primeira comunhão real com ele, assim. Então, por isso que se tornou bastante inesquecível para mim, né? Não pelo momento, não pela igreja, não, mas pela comunhão que eu tive com Deus, assim, né? Ele já me colocou a realidade dentro de mim de que ele estaria se mesclando comigo, né? E eu não estaria mais sozinho a partir daquele momento. Então, o motivo da minha conversão, sim, foi a separação dos meus pais, né? E Deus sabe todas as coisas, Ele sabe tudo que Ele faz, então Ele não falha em momento algum, né? Graças a Deus por isso. Isso preencheu o teu coração, tirou a tristeza. Como foi depois desse encontro com o Senhor? Você sentiu que fez diferença na tua vida? Nossa, completamente, assim. Fez muita diferença. Esse primeiro encontro com Deus, Ele me livrou, em primeiro lugar, dos pecados de mãos, né? Dos pecados que são práticos, assim, que todo mundo vê, né? Mentiras, essas coisas, né? Adultério, lascívia, essas coisas. Deus acabou me tirando de tudo isso, dessa primeira sujeira maior, né? Graças a Deus, então, que Ele me tirou de lá. Só que ainda faltava algo, né? Algo dentro de mim ainda não estava completamente preenchido, mesmo estando na igreja, mesmo indo na igreja. Isso dentro de mim, assim, ainda tinha uma falta, né? Ainda isso não estava, meu coração ainda, apesar de alegre e feliz por estar com Deus, meu coração ainda não estava completamente preenchido e saciado pelo Senhor. Até que um dia, graças a Deus, que me convidaram para chegar na igreja do Senhor Jesus, né? E me convidaram para um grupo familiar. Isso faz 4 anos. Foi em 2014 isso, já vai fazer 5 anos já, né? Graças a Deus, então, que essa pessoa disse assim, vamos lá no grupo comigo e tal. Os grupos eram numa terça-feira, né? E eu fazia faculdade ainda na época. Mas eu fui convidado e eu decidi aceitar, assim, tá, vamos lá, vamos ver como é que é, né? E daí eu fui no grupo familiar, né? Quem me convidou foi hoje a minha esposa, né? A Amanda. E quando ela me convidou, assim, eu pensei, como é que eu vou voltar pra igreja, né? Porque lá na igreja que eu tava, houve uma divisão lá. E aquilo gerou dentro de mim muita amargura, assim, muita dor também, né? Parece que foi a separação dos meus pais, assim. E aí, como aquilo me gerou muita dor também, eu decidi me desviar da fé, assim, eu não queria mais saber, né? E aí eu caí no mundo, né? Então, a partir daquele momento, quando a igreja se dividiu, eu acabei me desviando e fui pro mundo. E aí eu fui cometer tudo que
eu fiquei me privando durante aquele tempo que eu tava na igreja, sabe? Então fui pra festas, comecei a beber e tal. Conhecer mulheres, né, meninas. Foi uma época muito vazia na minha vida, assim. Eu nunca mais me esqueço de uma festa que eu tava. A última festa que eu participei, assim, do mundo. E eu fui pra um canto, fiquei isolado naquele canto. E lá eu comecei a chorar, assim, porque meu coração tava vazio, né? E Deus me dizia, esse não é o teu lugar, né? Tu tá no lugar errado. Aí não é o teu lugar. Bah, aquilo foi um choque pra mim, né? E mais uma vez eu decepcionado porque eu tinha escolhido o caminho errado, né? Daí foi então que nós tivemos o primeiro contato, eu e a Amanda, assim, primeiro contato pra eu vir pra essa igreja, né? Então ela já, de fato, ela já me convidou, assim, pra vir, né? Então, graças a Deus que ela me convidou e até então estamos aqui, né? Glória a Deus. O que você sentiu quando você foi a primeira vez? O que você viu de diferente? O que aquilo trouxe pra tua vida nesse momento que você estava, assim, por um momento desviado, decepcionado, né? Mais uma vez acontecendo algo que te decepcionou, né? O que você sentiu naquele momento? Bom, é estranho explicar sentimentos, né? Porque sentimentos se sentem, assim, é difícil de explicar o sentimento. Mas foi algo assim... Em primeiro momento foi muito brabo, assim. Eu cheguei naquele lugar, naquele grupo familiar, e o irmão era bem colérico, assim, né? O irmão bem colérico. E ele nunca passou a mão em ninguém, assim, né? E realmente eu sofri muito de rejeição no passado, né? E eu tinha muito isso, mas era uma rejeição misturada com a brabeza também, porque eu também cheguei brabo naquele lugar, né? Porque eu já estava decepcionado, eu pensava que era tudo igual, assim, e que daqui a pouco aquela igreja ia se dividir de novo e que ia acontecer tudo de novo, entende? No meu subjetivo tinha isso. E aí aquele irmão, teve uma frase que aquele irmão me disse que talvez tenha... O Senhor usou ele para me segurar na igreja até hoje, né? Que ele disse assim que quando eu estava na outra igreja, eu tinha aprendido muitas coisas. Da palavra, dos louvores, da música na igreja, dos levitas. Ele disse que tudo aquilo que você aprendeu lá, você vai ter que jogar tudo fora. Você vai ter que reciclar tudo aquilo, colocar no lixo e começar do zero, aprender tudo de novo. Bah, aquilo ali foi um choque pra mim. Porque... Meu Deus, eu fiquei anos da minha vida estudando a palavra, estudando nas chaves bíblicas, né? Gostava de comparar uma palavra com a outra. Poxa, como é que eu vou jogar tudo fora e como é que eu vou perder tudo aquilo que eu já aprendi para aprender tudo de novo do zero, né? Desde o início. Mas aquilo ali ficou gravado no meu coração, assim. E aos poucos eu não consegui largar tudo de uma vez, sabe? Os louvores que eu gostava bastante, as músicas. Não consegui largar tudo de mão, assim, num primeiro momento. Mas aos poucos eu fui largando de mão, sabe? E daí eu fui tendo muita curiosidade, assim. Eu queria saber o que era Trevas Exteriores, que eu nunca tinha escutado falar. O que era Bodas do Cordeiro, Milênio. Toda essa realidade que a própria Bíblia nos traz, né? Só que eu nunca olhei com esses olhos, assim. Quando tu liga umas passagens nas outras, tu vai vendo que isso é realmente a realidade. Que não é historinha, né? Não é uma história em quadrinhos, é uma história real. Nesse momento que você buscou, teve algum material ou algo que te ajudou? Esses materiais de apoio ou a TV Menorá? O que te ajudou, assim, a adquirir a palavra, né, novamente? Acho que o primeiro livro que eu li completo foi A Justiça da Parte de Deus. Esse foi o primeiro livro que eu li. E... assim, eu pensava que ninguém via a minha rejeição que eu tinha, né? Só que quando a gente peca, todo mundo vê que a gente tem um pecado, né? Todo mundo enxerga. Principalmente as lideranças, porque os líderes são os pastores daquelas ovelhas, né? E aí um dia aconteceu algo na igreja que não tem problema de falar, porque é tudo diabo, né? Então, quando acontecem essas coisas dentro da gente, assim, de aversão à palavra, de aversão ao que está acontecendo... a gente sabe, né, que são os espíritos demoníacos que nos atacam, né? E ninguém tá livre disso, né? Eu também não. Então, não tenho problema de expor isso. Um dia,
houve a oportunidade de fazer um coral na igreja, né? E aí, nesse coral, a minha esposa foi convidada para cantar. Só que eu não fui convidado para cantar no coral, né? E quando eu descobri que aquela reunião que tinha lá era para um coral e que só as pessoas que estavam lá iam fazer parte, eu fiquei muito irado, muito brabo, e eu saí da igreja e fui embora, né, para casa. Não dei tchau para ninguém, assim, nem pra Amanda na época, né? Fui embora, assim, e fui muito irado, assim, no carro, até batendo no carro, assim, muitas vezes, né? Jogando as coisas, jogando celular, jogando, né? Foi uma situação bem dolorida, assim. Mas aí eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa eu desabei em choro. E no momento que eu cheguei em casa o irmão me ligou, né? E ele disse, olha irmão, eu quero fazer uma oração contigo, porque eu acho que eu sei o que tu tá passando. Eu quero fazer essa oração contigo por telefone. Tu repete comigo e eu quero que tu faça um material também. Tu tem ele aí? E eu tinha uma Justiça a Parte de Deus, eu já tinha material. E ele disse, então a partir de hoje tu vai fazer um capítulo por dia e esse livro aqui vai te libertar, tu vai ver só. Persevera, não resfria na fé, né? Não deixa isso te abalar, né? Crescer, né? Então eu comecei a fazer aquele livro, assim, fiz até eu acho que eu fiz umas 10 folhas, assim, uns 10 dias seguidos. E depois começou a apertar muito, assim, né? E aí eu parei de fazer. E a rejeição começou a voltar, talvez pior do que antes. E aí ele falou, tu parou de fazer o livro, né? Pode voltar a fazer, porque eu sei que tu parou, tu não precisa nem me falar. E eu voltei a fazer o livro e eu terminei o livro sozinho, né? Então esse foi o primeiro material que me deu uma baita de uma limpada na área da rejeição, principalmente, né? E Deus proporciona, né, essas situações na nossa vida justamente para trazer à tona aquelas coisas que tá oculto no nosso coração, que às vezes a gente não tem ideia e não consegue identificar que aquele sentimento que a gente tem, aqueles pensamentos, aquilo não é nós, né? Aquilo não somos nós, aquilo são espíritos, e a palavra de Deus e junto com o apoio dos materiais nos ajuda a identificar aquelas coisas, né? Que aquilo não sou eu que estou pensando, não sou eu que estou sentindo, porque Deus não nos criou dessa maneira, né? Com rejeição, com rebelião, com ciúmes, com contendas, mas Deus nos criou para estarmos bem, estarmos felizes, né? E a partir desse momento Deus nos dá a chance, né? É tal espírito, tal coisa que tá me usando, é ele, né? É o diabo que tá falando dentro de mim, não é Deus, né? Não sou eu, né? Eu só um vaso. Então isso nos auxilia muito, né? Para que nós venhamos ser libertos de todas essas coisas, né? E é muito importante também que a gente possa auxiliar os nossos irmãos, né? Naqueles momentos que eles estão fraquejando, assim como auxiliar o nosso irmão, né? Que naquele momento que viu que aquela pessoa estava, né, sentindo daquela maneira, levar uma ajuda, né? Não, continua. Vai que Deus vai completar a obra, né? Amém. Todas as vezes que eu expressei a rejeição, os irmãos... Olha, são raros os irmãos que passam a mão, assim, né? Só passa a mão na rejeição quem não tem realidade do que é a rejeição. Mas na maior parte das vezes os irmãos me exortaram, assim, com a palavra e com intrepidez. Não foi algo vindo de homem, sabe? Porque não foi algo que me machucou, que saiu da boca do irmão. Foi, na hora eu entendi que era Deus falando comigo, entende? Não eram homens, não era uma pessoa materializada que estava falando comigo, era o Espírito que estava falando. Então, às vezes a gente pensa que é a gente que vai ajudar, que é a gente que vai orar, mas na verdade a gente abre a boca e o Espírito fala por meio de nós, né? Basta a consagração. Então, foi isso que esses irmãos fizeram. Eu tenho em mente, assim, 3 ou 4 irmãos que me exortaram bastante, assim, na palavra, mas que não me mataram, né? Por causa das palavras duras que eles me falaram, mas eu entendi que aquilo foi o Senhor que fez. A exortação no Espírito traz edificação, né? É uma bênção. É que nem a palavra do Senhor diz, né? Que Deus utiliza o cajado, né? E o cajado é para trazer a ovelha. Ó, a ovelha tá indo para rejeição, para rebelião, traz de volta, né? E não é de uma maneira levando a pessoa para a realidade. E naquele momento até parece ser palavras duras, mas é a verdade, né? E aquilo confronta com o engano que está dentro de nós. Então, na minha vida, e eu creio na vida de muitos irmãos, teve pessoas que Deus utilizou assim de maneira forte, assim, ó, não, tu tá errado,
Não é, né? Não vamos... A gente tem que levar as pessoas para a verdade e elas vão sentir nisso o amor de Deus nas nossas vidas, né? Porque a gente está preocupado com elas para que elas andem na verdade, né? Então, que nós possamos, como diz na palavra, né, nos exortarmos mutuamente, né, para que haja a edificação do corpo de Cristo. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, fique conosco, que nós já voltamos com mais uma parte aqui do testemunho do nosso irmão. Janela do Céu.